Fala meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo no canal, galera. Hoje estou aqui na Lux by Race do nosso amigo Rafa. Galera, hoje eu trouxe a moto aqui para fazer a troca de fluidos de freio dianteiro, tá? E também para fazer aí a substituição dos piscas, tá? Galera, minha cachorra nos últimos dias aí, ela foi lá, ó, e abocanhou os dois piscas, um de cada lado. Então tava dando informação no painel que tinha que fazer a substituição o mais rápido possível. E é isso, galera, vem comigo, vou mostrar tudo para você a partir de agora aqui nesse vídeo. Bora! Aí, meus amigos, a motoca tá aqui. Trouxe para fazer a troca de fluidos de freio. O Rafa tá fazendo a troca e substituição ali. E aí, Rafa, beleza? Só ouro? Correria, né? Só ouro, né? Mostra a diferença aí do novo. Olha ali, galera. Só para você ter uma noção, olha aqui o óleo novo, tá? E olha aqui a marca do óleo que a gente está colocando. Agora olha o que tá. Dispensa comentários. Agora vamos mostrar o antes, aliás, o antes agora. Deu para ver, lá de dentro. Olha a densidade do óleo. Tava praticamente água e ainda totalmente sem efeito quase no freio, cara. Ô Rafa, isso além de tudo é perigoso, né? É porque o fluido de freio ele é higroscópico, ele retém a umidade para ele, né? Toda a umidade que tem no ar, com o tempo o fluido de freio absorve para ele. Certo. A falta da troca do fluido de freio pode contaminar o sistema de ABS, que é o sistema isolado que tem aqui dentro. Pode atrapalhar no funcionamento. Pode diminuir a potência do freio, porque o fluido vai superaquecendo, ele perde as propriedades dele, que é segurar o tempo de ebulição. E futuramente tem um problema maior com o sistema da ABS, um dano no sistema da ABS. Me diga uma coisa, para aqueles meninos que falam assim, meu sonho é ter uma S1000, meu sonho é ter isso, ter aquilo. Tem manutenção, não é, Rafa? Fazer, né? Essa aqui é uma coisa bem básica, mas de detalhe em detalhe. Ali, por exemplo, a gente pode ver uma outra, ó, tá fazendo uma revisão intermediária. A moto é top, mas necessita de manutenção, né? Troca de fluidos, limpeza do sistema de injeção. A moto a gente desmonta inteira, ó, consegue fazer uma analogia da moto inteira, um orçamento para o cliente. E vai trocando, vai fazendo as manutenções conforme o plano de manutenção aí. Então não é só comprar e combustível. Tem que ter manutenção, né? Tá vendo? Tudo isso envolve uns custos, né? É isso aí. Mas a preventiva ainda sempre é mais barato do que uma corretiva, né? Tá vendo? Sempre fazendo dessa forma aqui é melhor do que remediar depois, né? E outra, a moto sempre está pronta para o uso, né? Se você pegar a moto agora, tá revisadinha, você pode viajar, pode ir para onde quiser, a moto tá vendo, galera? De bala, né? Eu já tô conversando aqui com o Rafa pra gente fazer o remap dela antes de fazer a viagem lá pro MotoGP. Em março, no dia 12, a gente parte daqui, Rafa. Bora junto? Sai fora, já sai pronta. Já sai pronta pro trecho. E na Argentina é bom de rodar, hein? Tem uns trechão lá de retona. Aqueles retão lá é só colar a mão. Já dá pra experimentar se o remap ficou bom, né? Fazer o teste lá, galera. Show de bola. É isso aí. Isso aí. Bora, tô aqui no Rafa fazendo a substituição do fluido de freio. E como ele disse, né, galera? Se não fizer, ele pode danificar até o sistema da ABS, cara, da moto. Pode interferir. Então, por isso é necessário estar sempre fazendo a manutenção. Galera, como você já sabe, já viu no vídeo aqui anterior, a minha cachorrinha, ela comeu os dois piscas. E inclusive era para ter trazido os piscas, acabei saindo rápido da minha cidade e não trouxe aqui para o Rafa tocar. Mas eu vou trocar ainda hoje esses piscas aí, porque senão você sabe, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa para a cachorra não comer de novo, cara. É a única cachorra que eu tenho, ela tem 8 e essa da noite que ele comeu os piscas da moto. Que show, cara, bem a altura dela. E o dia que eu cheguei e peguei a cena ela comendo, eu falei, meu pai, eu rachei o bico de dar risada. Vai saber que sabor que tinha o pisca, né? Ela queria saber, porque a bichinha mascou e triturou, viu? Ela foi pegando e ela puxava assim com a boca. Não deixou vestígios. Até a carenagem da moto, ela dava uma esticada, sabe? De ela tentando arrancar. Isso aí. Que show, galera. É isso aí. A motoca tá aqui. Tá no jeito pra gente rodar. Só que é o seguinte, como a gente já falou, tem que fazer as manutenções. E as manutenções tem que fazer com pessoas que são profissionais da área, né, cara? Os meninos aqui, ó, o Rafa e a equipe dele trabalham aqui há muitos anos já, principalmente com as esportivas, não só esportiva, mas também todos os estilos de moto. Ele tem uma estrutura bem bacana aqui e que faz aí a manutenção das motocas. Na minha cidade todo mundo traz a moto aqui pra ele, né? Então se quiser preparar a moto para dar um rolezinho de pista, traz aqui na Lux by Racing. Olha essa S1000 nova aqui, que linda, né, cara? Essa aba aqui, ó. Ô Rafa, você viu que eles estão aumentando ainda mais a barbatana, né, cara? O que vai acontecer? Onde é que vai parar isso aí? Parece que para 2026 vai vir um guarda-roupa na lateral ali.
A ideia é facilitar os efeitos de downforce, né? Segurar a moto no chão, essa é a função da asa, né? Diminuir, aumentar o arrasto de frente, mas a partir de certa velocidade ela acaba gerando um arrasto. Então o tamanho da asa tem um limite, né? Tá vendo, galera? Tá no limite máximo. Vamos ver o que vem de novidade aí. Rapaz, olha só, e aqui você já percebe que ela já tem uma certa asa, né, galera? Olha aí. E isso é uma tendência, né, Rafa? As motos... Onigari, CDR Triple. Até as japonesas também estão começando a vir com esse... CX-10 já tem uma mínima asa agora. A ideia é seguir com esse segmento. A KTM também inovou nessa questão da asa. Tudo para melhorar a aerodinâmica, né? Tá vendo, galera? Force, segurar a moto no chão. As motos têm cada vez mais potência, né? Então precisa pôr essa potência no chão. Você acha que as motos hoje geralmente estão chegando aí na faixa de 198 a 216? Essa é a média? Exatamente. Hoje, além da potência total, que é esse valor, a entrega da potência é muito... mais rápida. Exatamente. A eletrônica está cada vez mais evoluída, né? Então as motos despejam a potência muito mais fácil. Tá vendo, galera? A gente tem uma ZR de 2011, uma moto com bastante potência, porém com uma eletrônica bem mais escassa em relação a umas motos mais novas. Então, cada vez mais a eletrônica fazendo o seu papel. Tá vendo, galera? Então, se a pessoa fazer manutenção, vem pra cá. Ela vai fazer toda a manutenção pra você. Olha aqui, ó, a Sredinha que ele falou. E isso aqui é um canhão, viu, galera? Um canhão. Sred Suzuki é um canhão. Olha aí. As motos aqui. As motos de... Vou mostrar um pouquinho aqui as motos que são de pistas. Olha aí, galera. Isso aqui os caras preparam para pista. Que tem desde 600, 1000, tem 400. Olha aí. Show de bola, né? E é isso, galera. Vou mostrar para você a Cava, a ZX-10, cara. Olha que linda. Você tá doido, hein? Essa cor é incrível, né, cara? Kawasaki é... Sem contar o ronco, né, pessoal? O ronco dessa moto é maravilhoso. Essa é a frente da... É a frente da H2R, né? É. Olha que linda, cara. Você tá doido. Show, show. Essa é a tua, Rafa? Essa é a de pista. Aí, galerinha. E aqui, galera, eu vou mostrar uma moto que eu sou fã, cara. Que é o seguinte, minha mulher geralmente não anda comigo porque eu ando com moto esportiva, mas ela nunca se interessou em querer fazer viagem comigo. E agora ela se interessou. E essa daqui é uma das motos possíveis candidatas a mais uma moto aí para dentro do canal, galera. É a GT Tracer. Ela tem uma altura sensacional. Ela tem uma força legal, tem alta tecnologia. Tem o que você imaginar, essa moto tem, galera. É uma moto que entrega uma força bem bacana, tá? Tem uns baús aqui para sair para fazer viagem acompanhado, né, junto com a mulher. E é isso, galera. Estamos aqui fazendo a manutenção das motos para deixar as motos sempre em dia. Porque uma hora precisa pegar a estrada, estamos aí. Olha aí, ó. Duas irmãs aqui. É HP4, né? Que lindas, hein, cara? Grande parte dela é de carbono, né, Rafa? Uns 60% das carenagens aí tranquilo é de carbono. Em cima, embaixo, spoiler. Fica mais leve a moto? Fica bem mais leve. Geralmente. O carbono é mais resistente do que o plástico e 60% mais leve do que o plástico tradicional. Me diga uma coisa, vamos explicar aqui uma coisa para aqueles que acompanham o nosso canal. Muita gente fala assim, o escape é mais curto e o escape mais longo. Qual o diferencial? Um escape mais curto, ele tem uma pegada, uma explosividade mais rápida, e aquele longo, o que é? Ele dá um final melhor? É essa história toda? Na verdade não é via de regra, né? Isso depende muito do motor, né? Aí entra num quesito um pouco mais técnico, cabeçote, enquadramento de comando, projeto do motor em si. Mas vamos falar assim a grosso modo, é exatamente isso. Os escapes com diâmetro menor, a gente pode analisar isso nas motos de 2 cilindros, geralmente as motos têm o escape mais curto. O escape mais curto, geralmente ele favorece muito o torque da moto, a pegada de baixa. Até tem algumas S1000 que utilizam o escape curtinho da Aero. O escape curto favorece as potências de baixa, entrega de torque. Os escapes mais longos, como está na HP4 ali, ó, como esse aqui, como um AK-Provic mais longo, né, cara? Pode ver ali na S1000 nova também, ó, também é um AK-Provic de série. É aquele LED de série já, né? Sempre um escape mais longo. O escape mais longo, ele
entrega a potência mais linear e sustenta mais a potência de alta. Né? Vamos falar assim, a grosso modo, o curto seria mais pra galera na cidade para fazer uma zoeira maior. O curto uma entrega mais na hora, assim, digamos, o escape mais longo, mais voltado para performance. Né? E porém, o longo para mais estradas varia mais... muito de modelo para modelo. Por exemplo, se a gente pegar as MT-09, dificilmente vai usar um escape longo, porque daí já entra num processo de motor diferente. Torque mais curto, rápido, força mais... Exatamente isso. Que legal, cara, tá vendo? E essa variedade gigante aí. Olha aí, galera. Aqui dentro do canal é cultura de moto. Canal de moto, cultura de moto. Olha que linda, cara, essa HP4. Você tá doido. Show de bola, né? Olha aí as duas. Tá no estilo, hein? Duas irmãs aqui. E a Tracer, cara. Olha aí. Que linda, né? Essa moto aqui, cara, só colocar um escape, ela é tricilíndrica. Coloca um escape ali, ó, esportivo. Você tá doido, isso aqui vira um avião. Meus amigos, e é isso. Depois vou contar um pouquinho mais sobre a questão da moto. Também preciso trazer a moto para fazer uma manutenção, fazer uma revisão geral. E nos próximos dias eu vou trazer aqui e vou mostrar tudo para você, beleza? É isso, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta, compartilha, comenta aqui e tal, pra gente falar sobre o problema da moto, que foi... na verdade não é um problema, é a substituição do fluido de freio, já estava numa cor e nem estava fazendo mais o seu papel e poderia estragar a moto, hein, galera? Tá, então fique atento aí. Tem um vídeo também super bacana, galera, para falar do sensor de neutro da GSX S1000, que era a moto anterior que eu tinha. Esse vídeo dá bastante comentário, então direto eu tenho pessoas que falam sobre aquele problema, tá? Que é a cebolinha de neutro, o sensor cria aquela sujeira interna, tem que fazer a limpeza e tudo mais. Então, comenta aí e a gente vai trocando ideia aqui dentro do canal. Hypa também, que agora o nosso vídeo está dentro do esquema de hypar, hein, galera? São poucos os canais que tem o esquema de hypar, então você pode hypar o meu para dar aí uma pontuação legal dentro aí do nosso canal, tá bom? E é isso, galera. Um grande abraço para você, deixa o like e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!